O filme A Primeira Morte de Joana conta a história de uma menina que investiga por que a tia-avó dela, de quem ela era muito próxima, faleceu sem nunca ter namorado alguém aos 70 anos de idade. Ela começa a questionar a família dela sobre quem foi essa tia, sobre qual foi a história dela, enquanto ela está nessa fase da adolescência, de descobertas e de aprender a se relacionar com o outro, se interessar pelo outro, lidar com esse interesse. E então isso vai traçando uma geografia da intimidade feminina, assim, né? Um panorama dessas diversas intimidades possíveis de se estabelecer com pessoas ao nosso redor. A Joana está vivendo esse momento, assim, de descobrir quem ela é dentro desse caldeirão, né, de influências e de expectativas sociais, morais. O que me comove no Joana, o medo da descoberta. Eu acho que as descobertas mais profundas são essas que ocorrem, assim, convivi 20 anos comigo e só agora eu descubro isso em mim, por exemplo. E acho que Joana nos dá medo com seus fantasmas que ela encontra, mas ela nos acalenta que às vezes é melhor estar abraçado nesses fantasmas do que estar ali numa realidade que não tem tanta força pra gente. A Joana é a personagem que eu faço. Ela ainda está procurando o seu jeito de ser, a forma de olhar para o mundo. Ela ainda está conhecendo tudo isso. No início do filme, ela é uma menina mais insegura. E ao longo do filme, a gente vê essa mudança que ela vai tendo, né? A minha personagem, Carolina, na história, ela e a Joana tentam desvendar o mistério da tia nunca ter tido um namorado, né? E nisso elas vão se descobrindo e se conhecendo melhor uma a outra. E o trabalho de preparação de elenco que a gente fez junto com a Vanice Carneiro, que é uma atriz que já trabalhou comigo. No meu primeiro curta ela foi atriz do Messalina. Esse trabalho com a Vanice ajudou elas a ficarem mais focadas, concentradas. Que a gente começa falando, a Joana é assim, a Joana é dessa forma, a Joana age desse jeito, pensa. E aí, o momento em que você se apropria. Não, agora eu sou Joana. Então, como é que você faz esse trabalho de unir as duas coisas? O trabalho foi muito nesse sentido, assim, né? Como essa presença no aqui e agora, o sentir, trabalhar outros sentidos de percepção, de intuição com ela, que não fique tão só no racional. A preparação foi muito importante para poder estar sempre presente em cena, porque a câmera, ela capta tudo, até o nosso pensamento. Então, tem que estar sempre muito presente no que tu está fazendo. E a gente trabalhou bastante isso. Sim, eu vou ser diferente desse filme, por conta das coisas que eu passei para chegar até esse filme, essas preparações. E coisas que iam me falando, que iam me dizendo, até para melhorar. E a gente está sempre mudando, né? As pessoas mudam a gente muda pessoas, querendo ou não querendo, as coisas nos mudam. E aos poucos a gente vai mudando, amadurecendo e se tornando quem a gente é. E isso com certeza está me mudando bastante. A principal coisa que eu aprendi é que cinema é esperar. Tem que esperar muito, mas está sendo muito legal, é bem cansativo, mas é incrível e vale muito a pena, com certeza. O trabalho de produção exige também um relacionamento especial com as famílias, com toda a equipe que acompanha a preparação. Para a gente é bastante importante imaginar que o trabalho no longa-metragem faça bem para essas meninas de uma maneira geral, não apenas pensando numa abordagem profissional, mas pensando numa experiência de vida, sem criar maiores ansiedades, sem criar maiores estresses. Somos espectadores privilegiados desse movimento e dessa transformação pessoal. Coragem, covarde. Coragem. Além das duas meninas, a gente tem um elenco assim bem diversificado, né, que mistura pessoas que são bastante atuantes aqui no cinema gaúcho, como a Janaína Kremer, o Roberto Oliveira, entre outros, e pessoas que estavam há algum tempo sem trabalhar aqui, como, por exemplo, a Lisa Becker, que é uma atriz gaúcha que está morando há muitos anos na Dinamarca, trabalhando com teatro lá,
e que tem uma origem, né, germânica, assim. A família dela vem dos colonos, né, alemães que chegaram aqui no Rio Grande do Sul. A Norma é uma mulher de origem da colônia alemã do Rio Grande do Sul, uma mulher simples, né? Tem uma dureza, tem uma coisa de estar se libertando um pouco. Ela, depois da morte do marido, que era um militar, faz um contraponto com aquela filha dela que parece tão dura e às vezes até mais conservadora que ela. A Lara é uma mulher de 36 anos, trabalha com produção de cuca, mora numa casa com a mãe e a filha, perdeu o pai já faz um tempo, é separada. Tem muita responsabilidade de sustentar a casa, sustentar a família, educar essa filha. É um momento de ausência da tia também, que ela começa a perceber essa filha crescendo, esse espaço, né, que sobra na ausência dessas mulheres, né, que vivem juntas. Elas se provocam, se amam, se criticam. E como isso, o que acontece, né, com isso? Mostra bem a coisa da convivência, né, também. O estalo inicial para o projeto surgiu a partir de uma história real, de uma pessoa que eu conheci, que faleceu por volta dos 70 anos, sem nunca ter namorado alguém. E eu me perguntei por quê, né? O que será que na história dessa pessoa, que era uma pessoa super ativa, super viva e conectada com arte, o que fez com que ela nunca tivesse tido a vontade ou a oportunidade de dividir a vida com alguém. A primeira abordagem eu achei muito interessante, especialmente porque estávamos falando de uma história com um foco 100% num protagonismo de mulheres. E o universo ao redor que a Cristiane criou trazia mulheres com diferentes perspectivas. E é um filme que se passa em 2007, mas que diz muito sobre hoje, falando um pouco também de respeito ao diferente e de aceitação. Eu convidei a Silvia Lourenço para participar na escritura, que é muito conhecida como atriz no cinema nacional, mas também tem uma trajetória como roteirista. E com a colaboração também do cineasta Gustavo Galvão, a gente desenvolveu esse roteiro em parceria com a Ocna Produções, a Letéia Celon, que é Graziella Ferst, elas também participam criativamente comigo do desenvolvimento dos projetos. Bom, a primeira morte de Joana foi feito em 5 semanas de filmagem, mas nosso trabalho, na verdade, começou 6 meses antes, com a diretora de produção indo até a cidade. A gente tem um maior cuidado, tentar interferir o mínimo na cidade, na rotina das pessoas que moram lá. E aí o desafio foi um pouquinho na frente, que foi criar essa relação de confiança com a cidade para nos receber com toda a equipe de filmagem, em torno de 40 pessoas, de uma maneira orgânica, tentando o mínimo interferir na cidade possível. Existe uma região, né, do Rio Grande do Sul, que é o meu estado, que passou por uma grande transformação com a chegada de uma das maiores usinas eólicas da América Latina. Essa paisagem em transformação é que me chamou a atenção para localizar aí a história de uma menina em transformação também. Por ter muita externa também o filme, né, ele está brincando com esses tensionamentos, né, de elementos da natureza e suas, né, seus contrastes de luz, a gente pode pensar. É uma região de lagoas aqui do Rio Grande do Sul e que tem uma característica muito especial, que é o vento, né? O vento constante, um vento que atraiu esse investimento para a região, e isso interfere muito na vida das pessoas, né? O vento, ele interfere muitas vezes no teu humor, no teu raciocínio. Não falando nem fisicamente dos cabelos que giram e que te perturbam e que fazem assim, e que isso também atrapalha o teu pensamento e muitas vezes a cena. Ele quase que atordoa, então tu tem que ter sempre buscando o teu centro para não deixar o fator externo atrapalhar o teu raciocínio. Então era muito difícil lidar com isso, até por conta da gravação do som, por exemplo, que foi sendo controlado pelo nosso técnico de som, Raul Locatelli, um uruguaio, que vive há muito tempo no México, de forma a poder absorver isso para a história, de forma a não atrapalhar também a captação dos diálogos. Intentamos que o vestuário nos ajude um pouco e ter em las actrices uma espécie de top deportivo
donde podamos utilizar ese top para frenar un poco el viento, ¿no? Para poner los micrófonos adentro, ¿no? Para intentar parar el viento que le llegue directamente al micrófono, ¿no? Entonces sí tenemos un montón de accesorios y también ayudamos un poco con el vestuário. Quando eu vier visitar, posso ficar na tua casa? Acho que minha mãe não ia deixar. Tanto as lagoas quanto o vento são forças dramáticas nessa história, né? No sentido de interferirem na história. A cena mais difícil para mim foi a do primeiro dia na pracinha. Foi a primeira cena que a gente gravou e já tinha bastante diálogo e tinha muito vento na hora. Tinha coisa no cabelo e a gente tentava arrumar. E aí a gente não conseguia falar o alto o suficiente por causa do vento e era uma loucura. Cada take vinha a maquiadora, arrumava nosso cabelo. Foi uma loucura aquele dia. Para que a gente pudesse ter uma finalização de som mais segura, a gente, além de rodar cenas com toda a proteção que os microfones poderiam ter, a gente fazia, depois da filmagem da cena, uma gravação dos diálogos fora de cena, né? Dentro de um espaço mais reservado, mais abrigado do ruído. Dentro do Joana a gente trabalha com a geografia de Osório, né? Que é uma geografia muito rica, mas que ela é dividida entre muito azul, né, do céu e das lagoas, né, e do lado oposto os morros que cercam a cidade. Foi uma pesquisa de realidade muito em cima do que a gente encontrou aqui e da ideia de ter as coisas neutras, né, deixar a casa cheia, bastante detalhe, mas com menos variações de cores e de trazer nas pequenas coisas as identidades das personagens, né. Então a gente montou uma cozinha que seria numa garagem, porque a gente achou que elas fariam uma adaptação para aumentar a possibilidade de fazer cuca. Como não uma coisa que... Eu imagino, a casa não é uma coisa que elas construíram assim, elas foram montando. A casa tem 2 portas, elas isolaram, fizeram mais um quarto. Não tem portas do quarto da filha para a mãe. Como se a mãe estivesse cuidando de um bebê e esse bebê cresceu e ela continua dormindo no mesmo quarto. Mas não é o mesmo quarto, mas não tem porta. Elas não têm privacidade. Eu gosto de partir de timbres, né? É como um diretor de arte escolhendo a paleta de cores que ele vai usar. Então eu achei que essa trilha, com esse filme, com essa temática, o centro dela seriam vozes femininas, né? Então usar uma trama de vozes femininas. Então a gente, tirando as poucas coisas que eu toquei, tudo foi tocado por instrumentistas mulheres e todas elas também cantaram. Se os tambores remetem para essa coisa do sagrado, de religiões ancestrais e de alguma forma ligadas à terra, tem essa coisa do coro que remete para essa coisa daí da tradição do sagrado da igreja. Mas para tentar usar isso com uma linguagem moderna, mais dissonante, mas usar essa coisa de remeter para Deus. Deus não está dando conta do negócio aqui, então a coisa não é tão harmônica, né? Então a coisa é mais dissonante, mas a ideia é a mesma. A Cris é uma diretora que trabalha muito, ela é muito disponível, ela participa de todo o processo. Ela gosta de ir lá olhar os objetos antes, ela se interessa em ver tudo, já faz parte de um processo. Ela tem uma sensibilidade para o ator, na atuação, e ela tem uma coisa muito técnica. Estava fazendo um plano fechado, vem cá ver, né? Depois fui ver e falei, putz, estou fazendo um monte de barulho aqui. E às vezes são coisas muito pequenininhas que são muito legais para o ator. É uma diretora muito sensible, muy fiel a lo que escribió y tiene un trabajo muy pasional con los actores, muy detallado, muy preciso. Ela instiga a gente, a produtora, por exemplo, a trabalhar e procurar chegar ao limite do que é possível. E assim mesmo eu ainda tento passar pela parede. Isso a Cris é assim também. E agora a gente tá aqui gravando, na segunda semana a gente já tá. E tô amando.